Nosso tema então da série é Ouse Ser Firme em Tempos Difíceis. E nós estamos aqui expondo então a primeira epístola de Paulo aos Coríntios. O que eu já destaquei aqui de maneira muito resumida? Corinto foi uma cidade onde Paulo foi evangelizar, passou ali 1 ano e meio. E Paulo então se dedicou a conhecer as pessoas, pregar o evangelho. Era uma cidade importante naquela época, portuária, próspera, grande. E uma cidade onde também havia muita dedicação aos templos dos deuses romanos e gregos. Então Paulo lidou com uma idolatria muito grande ali na cidade. Ali então foi plantada uma igreja. Paulo então agora está escrevendo a essa igreja para tratar de alguns problemas. Essa talvez seja a carta onde nós temos no Novo Testamento mais problemas, mais chagas expostas de uma igreja. E o apóstolo Paulo então faz um tratamento aqui com muito amor a essa igreja. E eu até brinquei aqui no início, quando começamos a série, que quando a gente expõe uma carta, ou prepara uma carta como essa para expor a igreja, irmãos, a gente muitas vezes corre o risco dos irmãos já julgarem que a gente está considerando que os mesmos erros em Corinto estão presentes de maneira prática na vida da igreja, e não necessariamente. Mas nós aplicamos a sua verdade não só à realidade interna da igreja, mas à realidade do tempo onde nós estamos vivendo. Esse texto especificamente é um dos textos, irmãos, onde Paulo vai tratar de problema nessa igreja. O primeiro bloco do livro, do capítulo 1 ao 4, Paulo lidou com um problema, e eu diria que é o problema maior, o problema central. O problema central era o orgulho desses irmãos, o ensoberbecimento que esses irmãos estavam. Era uma igreja onde grandes líderes haviam passado, muitos dons haviam se manifestado, e esses irmãos agora se ensoberbeceram, ao ponto inclusive de se dividirem, cada um em torno de um líder. Paulo então escreve do capítulo 1 ao 4, tratando o problema da divisão na igreja. Agora nós chegamos diante do segundo bloco, do capítulo 5 ao 7, onde Paulo vai tratar da imoralidade na igreja. Mas antes da leitura, eu me lembrei de algo hoje, que eu acho que talvez nos ajude a pensar aqui a maneira como Paulo está desenvolvendo a epístola. Tem uma trend que está na moda aí, que você não sabe o que é trend, é quando uma coisa está na moda em rede social. É um jeito, né, de novo de falar daquilo que é velho. Então quando alguma coisa está nova aí, está na moda na rede social, o pessoal fala que é uma trend nova. E a trend que está na moda aí há algum tempinho é o seguinte: o povo postar uma foto e escrever assim: primeiro você começa, e aí outra foto e coloca, depois você melhora. Você está vendo isso por aí? Está todo mundo postando, irmãos. Nada contra, viu? Nada contra. Mas um pastor amigo lá de Belo Horizonte postou hoje, e eu confesso que na hora que eu vi a imagem deu até um mal-estar assim, de pensar, irmãos. Ele nos convidando a olhar a maneira como o evangelho na nossa nação muitas vezes tem caminhado para um evangelho de prosperidade. E ele então postou essa mesma trend, essa mesma frase. Só que na primeira foto era uma foto de João Batista batizando umas pessoas. E na segunda imagem era João Batista com a sua cabeça em um prato. Aliás, alguém com a cabeça de João Batista em um prato. Então ele escreveu: primeiro você começa e depois você melhora. E o que ele quis mostrar com isso, irmãos? Como que o evangelho muitas vezes vai na contramão da cultura. Nós estamos celebrando o progresso, o sucesso, o enriquecimento, e muitas vezes não enxergamos que o progresso do evangelho às vezes vai na contramão da cultura. E eu então me lembrei, irmãos, de Paulo nessa epístola. Eu diria que do capítulo 1 ao 4, a gente poderia colocar uma foto de Paulo e escrever: primeiro você começa. E do 5 ao 7, a gente poderia colocar: e depois você melhora. Mas o que está melhorando aqui, irmãos, é a exortação de Paulo. Paulo começa num tom, e esse tom de Paulo vai ficando mais incisivo. Se Paulo se mostrou um homem firme em tempos difíceis até aqui, agora a firmeza de Paulo, desde o capítulo 4, na verdade, começa a ficar mais clara. Paulo vai terminar o primeiro bloco com uma expressão irônica, alguns dizem até sarcástica, dizendo para os coríntios mais ou menos o seguinte: vocês já estão reinando sem nós? É como se Paulo dissesse: puxa, vocês estão bem demais. O que está acontecendo que vocês estão tão bem, e nós que somos apóstolos não estamos tão bem quanto vocês? Vocês começaram a reinar sem nós. Mas era um tom irônico, para desafiar aqueles irmãos a perceber a maneira como eles haviam se tornado orgulhosos e ensoberbecidos. E quando chega no capítulo 5,
o que Paulo vai fazer então é dar um exemplo das chagas dessa igreja. O que Paulo quer mostrar é mais ou menos o seguinte: vocês estão orgulhosos, se sentindo melhores do que os demais, mas deixa eu mostrar qual é a realidade da vida de vocês. Deixa eu mostrar aquilo que está nas entranhas dessa igreja. Deixa eu mostrar qual é o verdadeiro estado da alma de vocês. E Paulo então vai discursar no capítulo 5, que nós leremos nesse momento. Acompanhe comigo, por favor, a leitura. Primeira epístola de Paulo, capítulo 5. A palavra de Deus diz assim: geralmente se ouve que há entre vós imoralidade, e imoralidade tal como nem mesmo entre os gentios, isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai. E contudo, andais vós ensoberbecidos, e não chegastes a lamentar, para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho ultraje praticou? Eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei, como se estivesse presente, que o autor de tal infâmia seja, em nome do Senhor Jesus, reunidos vós e o meu espírito, com o poder de Jesus, nosso Senhor, entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso, celebremos a festa, não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Já em carta vos escrevi, que não vos associeis com os impuros. Refiro-me com isto não propriamente aos impuros deste mundo, ou aos avarentos, ou roubadores, ou idólatras, pois neste caso terias de sair do mundo. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, for impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com esse tal nem ainda comais. Pois com que direito haveria eu de julgar os de fora? Não julgais vós os de dentro? Os de fora, porém, Deus os julgará. Expulsai, pois, de entre vós o malfeitor. Que Deus nos abençoe, que Ele possa aplicar essa palavra ao nosso coração, nos edificando, nos fortalecendo, nos consolando, nos levando ao arrependimento, se necessário, em nome de Jesus. Irmãos, um texto duro de Paulo, não é verdade? Primeiro você começa, depois você melhora. Se os coríntios ainda não tinham entendido o tratamento que Paulo estava dispensando a eles, em amor, aqui, irmãos, está ficando mais claro. As chagas dos coríntios estão sendo expostas. Os problemas que, aliás, já eram conhecidos de todos, Paulo não está pegando algo que era particular e tornando público, mas pegando aquilo que era público e que era ignorado pelos coríntios, e agora colocando isso em evidência para que eles vissem o real estado da alma dessa igreja. Mas é bonito, irmãos, porque Paulo não faz isso sem também trazer uma imagem do Evangelho, para que essa imagem do Evangelho fosse contraposta à realidade da igreja, e dessa forma aqueles irmãos fossem conduzidos a uma mudança. Paulo já fez isso no capítulo 4, Paulo faz isso novamente no meio do capítulo 5, e basicamente então o que nós vemos nessa passagem é Paulo expondo um caso, o caso de um homem, de um jovem, possivelmente, que estava possuindo a mulher do próprio pai. Obviamente essa não era a sua mãe, senão ela teria sido chamada não como a mulher do seu pai, mas como a sua mãe. Essa era a sua madrasta. Algumas opiniões distintas são dadas sobre qual a condição dessa mulher. Alguns entendem a possibilidade de que essa mulher ainda era casada com o pai desse homem, desse jovem, e que ele então estava tendo relações sexuais com a mulher do seu pai. Porém, pela maneira como o texto se desenha, pela maneira como a coisa era pública, o que o texto aponta a possibilidade mais provável é de que essa mulher havia deixado o seu marido para se unir a esse jovem. Um filho que teria então tomado a mulher do seu pai.
e estava agora numa relação da mesma forma, de imoralidade, de impureza com aquela mulher. É interessante que Paulo vai exortar a igreja acerca do rapaz e não da mulher, já também denotando para nós que ela não era cristã, que ela não era membro da igreja, apenas o rapaz. Então o tratamento de Paulo é com a igreja em relação ao caso de adultério, de impureza, de imoralidade daquele rapaz. E o que espanta no texto é que o texto diz que isso havia se tornado público e que isso era um escândalo, inclusive para os gentios. A gente precisa se lembrar que o contexto na época era diferente do nosso. E nós tínhamos em Corinto, por exemplo, até mesmo prostituição realizada nos templos. Então os pagãos, eles muitas vezes iam para os templos das suas divindades, e ali eles se prostituíam, fazia parte da adoração às divindades romanas e gregas. Mas nem entre os pagãos, tal prática era vista como algo normal. Um rapaz que tomou a mulher do pai para si. E no entanto, os coríntios não estavam tratando aquela questão. Eles não estavam vendo aquilo como um problema. E Paulo então vai nos ensinar acerca, vai nos trazer instruções para lidarmos então com a impureza na igreja. Como é que devemos lidar, irmãos, com a impureza na igreja? Esse texto do apóstolo Paulo nos auxilia nessa direção. Precisamos nos lembrar, inclusive, voltando um pouco na história, que os nossos pais reformadores, eles entenderam que, à luz das Escrituras, as marcas de uma igreja verdadeira, genuína, são duas: a correta administração dos sacramentos, o batismo e a ceia do Senhor, ordenados por Jesus, e a fiel pregação das Escrituras. Porém, muitos estudiosos aí vão inferir dessa primeira marca uma terceira, que a partir da ideia de uma correta administração dos sacramentos, nós podemos inferir a disciplina eclesiástica. E de fato, no período da Reforma, a disciplina bíblica se tornou mais popular. Ela que então, até então não era tão vista no passado. E nós então precisamos reconhecer à luz das Escrituras essa verdade, irmãos. Uma igreja genuína é aquela que prega fielmente a palavra de Deus. Só nesse crivo aqui, você concorda comigo que já está difícil de muita igreja passar? Tem muito lugar, irmãos, que mal a palavra de Deus é pregada. Digo com tristeza. Nós não cremos que a igreja presbiteriana do Brasil é o umbigo de Deus, é o centro do mundo, que só nós somos uma igreja séria, uma igreja verdadeira. Nós cremos, irmãos, que existem outras denominações que têm servido ao Senhor com fidelidade. Hoje mesmo fui procurado por um colega lá de Minas Gerais, que estando em São Paulo fazendo um mestrado, conheceu um rapaz que é pastor aqui em Maringá. E ele falou: pastor, conheci esse rapaz, uma bênção. Ele é de uma igreja independente em Maringá, mas está assim, lendo teologia reformada, desejoso de conhecer mais da teologia reformada. Não é à toa que está aqui fazendo mestrado. E me passou o contato, eu falei: fala com ele para chegar aqui e a gente sentar para tomar um café. Lá em Belo Horizonte, irmãos, eu participava de um grupo. O grupo até hoje existe. Na verdade eu estou lá mais escondido, porque eu não estou mais em Belo Horizonte, mas eu gosto de ver algumas conversas que acontecem ali. Esse grupo, ele tinha como tema igrejas centradas no Evangelho. E ali nós temos pastores de diversas denominações, gente de igreja maior, gente de igreja menor, mas com um crivo, irmãos. Nada de neopentecostalismo, nada dessas coisas que põe o homem no centro e tira a fiel pregação das Escrituras do centro. Primeiro crivo. Tenho amigos batistas, tenho amigos de outras denominações que são fiéis pregadores. Louvado seja Deus por isso. O reino de Deus é maior do que a igreja presbiteriana do Brasil. Não é verdade? Nós precisamos fazer essa ressalva. No entanto, irmãos, o que nós temos visto o Brasil afora, quando nós olhamos a massa evangélica, quantas igrejas onde as reuniões sequer têm a Bíblia aberta e uma pregação, irmãos? Quantos lugares nós temos ajuntamento de pessoas que nós temos dificuldade de chamar de igreja, uma vez que a Bíblia não é central para nortear a vida e a prática dos crentes. Mas a segunda marca é fiel
administração dos sacramentos, o batismo e a ceia do Senhor. E por inferência, irmãos, nós temos então a disciplina eclesiástica. Nosso pai na fé, reformador, João Calvino, foi um desses que dedicou muita atenção a falar sobre disciplina eclesiástica. Nas suas institutas ele trata sobre isso. E ele então, irmãos, comentando esse texto, diz muitas coisas preciosas. Você vai perceber que daqui a pouco eu vou fazer alguma menção a ele. E vamos responder talvez a questão que quando nós lemos tenha gerado em você maior curiosidade. Pelo menos na internet é o que a gente vê nas pessoas. Muitas pessoas perguntando: pastor, o que é esse negócio de entregar para Satanás? A gente entrega para Satanás hoje ou não? Como é que funciona isso? E nós vamos ver à luz desse texto, irmãos. No entanto, eu quero então destacar que aqui nós recebemos instruções específicas de Paulo para nós lidarmos com a impureza na igreja. Paulo traz instruções específicas para essa igreja e nós também recebemos dessas instruções para que possamos saber como lidar, não só com a nossa própria vida e família, mas com a igreja do Senhor Jesus. Nós temos aqui então, irmãos, Paulo demonstrando os efeitos do pecado de maneira específica em uma igreja ensoberbecida, em uma igreja jactanciosa, como ele diz aqui, em uma igreja orgulhosa. Nós temos então, de maneira prática, essa exposição de Paulo. E Paulo então vai não só contar esse fato acerca desse jovem que estava possuindo a mulher do seu pai, mas ele vai então nos trazer basicamente 3 instruções específicas para lidarmos com a impureza na igreja. A primeira delas nós encontramos nos 2 primeiros versos. Paulo diz o seguinte, irmãos. Primeiro, olha que interessante o que Paulo diz: geralmente se ouve que há entre vós. Eu quero destacar essa primeira palavra, esse geralmente. O que nós temos aqui é uma confirmação que aquele fato era de fato conhecido e confirmado publicamente. Então nós estamos tratando de um pecado que todos sabiam, tanto os de dentro como os de fora. E Paulo então vai dar nome a esse pecado. Ele diz: geralmente se ouve que há entre vós imoralidade. Imoralidade tal como nem mesmo entre os gentios. Isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai. A palavra que Paulo usa aqui para imoralidade, também traduzida como fornicação em outro lugar, ou traduzida em outro lugar como adultério, tem o sentido, irmãos, de qualquer tipo de relação sexual ilícita. Qualquer tipo de relação sexual que não tenha sido ordenada por Deus. E qual é a relação sexual que foi ordenada por Deus? O sexo foi dado por Deus como um presente para que o homem o viva exclusivamente no matrimônio. Homem e mulher casados. O que passar disso, irmãos, procede do maligno. O que passar disso não é segundo a ordenança das Escrituras. Então essa palavra é utilizada por Paulo para descrever essa relação de adultério. E é interessante que essa mesma palavra também pode ser traduzida em outro contexto como idolatria. A Bíblia por diversas vezes mistura o sentido ou usa o sentido desse termo, adultério, para se referir à idolatria desde o Antigo Testamento. E é interessante que eu, coincidentemente, irmãos, comecei a ler um livro que eu comprei esses dias. O título do livro é O Deus do Sexo. E ele então vem fazendo uma narrativa de como o entendimento da sexualidade passou pela história e chegou até nós. E uma afirmativa do autor ali, o Peter Jones, é que a sexualidade revela, irmãos, o Deus a quem nós adoramos. Se o Deus é o próprio ventre, o prazer sexual vai ser colocado acima de qualquer outra coisa. Se o nosso Deus é o Deus das Escrituras, os nossos corpos serão colocados de tal maneira que Deus será glorificado. É interessante essa colocação dele. E Paulo então está falando acerca dessa imoralidade, ou seja, desse adultério, desse ato que pode ser visto inclusive como uma expressão do não Deus, uma expressão da negativa da realidade de Deus. E é nesse sentido que Paulo começa tratando. E ele então vai mostrar para nós agora no verso 2 o que era esperado de uma igreja que tivesse algo desse tipo acontecendo. Paulo diz assim: e contudo,
andais vós ensoberbecidos e não chegastes a lamentar, para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho ultraje praticou. A primeira instrução de Paulo, irmãos, para nós aqui é lamentar o pecado. Paulo está mostrando à igreja e a nós que o pecado, irmãos, deve ser fonte de lamento. É interessante que a palavra que Paulo vai usar aqui para prantear, ou lamentar, ou chorar, essa palavra é a mesma que é usada para aqueles que pranteiam os mortos. É a mesma expressão para alguém que chora por alguém amado que se perdeu. Paulo diz para aquela igreja que eles precisavam lamentar, prantear o pecado. O que Paulo está mostrando aqui, irmãos, para nós, é que os coríntios, eles não só haviam perdido a humildade, como eles estavam se orgulhando da condição deplorável da igreja. O que acontecia é que o senso de graça desses irmãos estava distorcido. E eles entendiam que a graça de Deus era uma garantia para o céu, de tal maneira que não importava as suas obras. E o que Paulo está corrigindo aqui é essa percepção, mostrando, irmãos, que a graça de Deus, ela não só nos oferece o céu, como ela nos transforma para viver na terra. Paulo está corrigindo essa igreja. É interessante que o conceito de santidade já havia sido muito bem trabalhado por Paulo no capítulo 1. E agora, embasado nisso, Paulo está mostrando que a santificação não é uma obra humana, é uma posição na qual nós somos colocados em Cristo por causa da obra de Cristo, mas que tem os seus efeitos práticos na maneira como o cristão vive em obediência aos mandamentos de Deus. É como se Paulo dissesse o seguinte: com tudo isso, vocês estão negando a obra de Cristo. Cristo veio para morrer pelos pecados. A obra de Cristo se resume, de certa forma, a isso. E vocês estão ignorando a presença do pecado no contexto da igreja. Vocês deveriam lamentar o pecado, é o que Paulo diz. E é interessante, irmãos, que quando a gente ouve essa expressão, uma pergunta que pode surgir é: mas por que eles deveriam lamentar o pecado de outra pessoa? Eu até posso entender, biblicamente, com clareza, a necessidade de chorar pelo meu pecado, de me arrepender, de prantear, de dizer: Senhor, tem misericórdia desse pecador, perdoa as minhas iniquidades. Mas por que chorar pelo pecado de outros? João Calvino então explica, irmãos, e nós vamos entender esse pequeno bloco dentro da passagem com clareza. Olha o que ele diz. Em primeiro lugar, uma vez que existe comunhão entre os membros da igreja, o fato é que todos eles seriam afetados pela apostasia da parte de um deles. Em segundo lugar, quando um ato danoso é cometido em alguma igreja, a culpa não se confina à pessoa que o cometeu, mas todo o grupo, em alguma extensão, é também contaminado. O que Calvino está dizendo, irmãos, é que o pecado, ainda que tivesse sido praticado por uma pessoa, primeiro, ele era parte do corpo. Só por isso já era motivo de lamentarem o pecado. E segundo, de certa forma, aquele pecado tinha implicação sobre todos eles. Razão pela qual eles precisavam prantear. Na verdade, irmãos, nós entendemos isso na prática. Por exemplo, quando nós falamos da família, nós reconhecemos, por exemplo, quando um ente da nossa família se desvia do caminho, quando ele faz escolhas ruins, nós nos entristecemos com ele, nós lamentamos com ele e por ele, e nós reconhecemos que tem implicação sobre a nossa família as escolhas que ele faz. Olha, por exemplo, uma família de filhos dependentes, como aquilo afeta a família, como aquilo às vezes reflete inclusive os pecados da família, que às vezes são codependentes, dando ao viciado aquilo que ele precisa, aquilo que ele deseja, ou no mínimo facilitando as coisas. Claro, nós não viemos trazer juízo, irmãos. A graça de Deus, ela passa pelo reconhecimento dos nossos erros, dos nossos pecados, para que nós sejamos transformados e possamos vencê-los. Paulo está mostrando, irmãos, a implicação que aquele pecado tinha naquela igreja. É interessante que quando nós olhamos para as Escrituras, mesmo no Antigo Testamento, nós vamos perceber isso com clareza. Lembra da história de Acã?
Juízes capítulo 7, a rebeldia, a rebelião de Acã. E é interessante que o texto vai mostrar para nós lá em Juízes 7, que a ira de Deus se inflamou, mas não foi contra Acã não, foi contra todo Israel. Olha que interessante, irmãos, como o pecado comunitário tem implicações para a igreja, para as nossas vidas. É o que Paulo está nos chamando a perceber. Nossa cultura, irmãos, excessivamente individualista, pode dizer que isso não é justo. Mas sabe o que me chama a atenção? Essa mesma cultura deseja receber graça e benesses de outros, por meio de outros, como seus mediadores. Por exemplo, quantas vezes alguém fica sabendo que você está indo para a igreja, e nem crente ele é. Aí ele vira e fala assim: você podia orar por mim? Lembra de mim lá nas suas orações? Quantas vezes você já deve ter escutado essa frase? Pastor, eu devo orar por essa pessoa? Não, claro que deve. Pastor, mas Deus ouve essa oração? Sim, Deus pode ouvir. Graças podem ser dispensadas sobre essas pessoas também, irmãos. O nosso Deus é um Deus que coloca o seu sol sobre justos e injustos. É Ele quem dá pão a qualquer ser humano, é Ele quem dá saúde a qualquer ser humano, seja ele fiel ou infiel. Pastor, eu posso orar por essas pessoas e Deus ouve? Ouve. Talvez você vai entender melhor aqui, por exemplo, os sacrifícios de Jó pelos seus filhos. A ideia não é que os filhos de Jó eram redimidos por aquilo que o pai fazia, mas a ideia é que era um pai que entendia que há um Deus que ouve a sua oração pelos seus filhos e abençoa os seus filhos. Da mesma forma, irmãos, os pecados na congregação, eles têm implicações para todos. É por isso que Paulo vai dizer que nós precisamos tratar com o pecado. E o primeiro tratamento que ele propõe, a primeira instrução é lamentar o pecado. Paulo vai mostrar para nós, irmãos, que de certa forma, aquele pecado de uma pessoa expunha o pecado de todos. Sabe qual era o pecado de todos? Indiferença. Já não havia mais o amor e zelo pelas coisas de Deus, ao ponto de ignorar alguém que estava fazendo algo tão ultrajante e era membro da igreja. Nesse sentido, irmãos, Paulo nos exorta então, em primeiro lugar, lamentar o pecado. Chegou a você uma história, meu irmão, envolve alguém da igreja? Antes de pegar as pedras para tirar, lamente, ore a Deus, se entristeça na presença de Deus. Mas Paulo não para aí, irmãos, porque não adianta o lamentar e não seguir os próximos passos. Paulo vai adiante. Lembra, irmãos, de situações que eu vivi na própria Betel, eu como pastor, gente que eu precisei disciplinar, irmãos, com muita tristeza, gente que andou comigo, perto de mim, e que viveu relações semelhantes a essas. Gente que está vivendo como os coríntios hoje, entregue ao pecado e achando que está tudo bem, e inclusive indo para algumas igrejas que aceitam essas coisas. Porque afinal de contas, irmãos, à medida que a igreja vai tomando a forma da cultura e do mundo, tem lugar para todo mundo. E muito pastor, com medo de perder as ovelhas, prefere ignorar. Mas Paulo está mostrando, irmãos, que não pode ser assim o nosso tratamento com o pecado. A primeira coisa que nós precisamos fazer é lamentar, irmãos. Precisamos reconhecer e sofrer junto com aquilo que macula a igreja do Senhor Jesus, com aquilo que macula a glória do próprio Deus, que mancha o testemunho dos crentes, o testemunho da igreja. Mas em segundo lugar, só um último detalhe, mas ao mesmo tempo, irmãos, quando Paulo diz a esses irmãos que eles precisavam lamentar, e ainda põe no final do verso 2 o seguinte: para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho ultraje praticou. Paulo está demonstrando aqui, irmãos, que ele reconhecia duas coisas. Primeiro, o poder de Deus que foi dado à igreja para tratar com o pecador e retirá-lo do meio. A igreja recebeu de Cristo poderes para isso. E ao mesmo tempo ela tem não só poder como responsabilidade. E Paulo então vai mostrar para nós dos versos 3 a 5 a sua segunda instrução. A primeira instrução é lamentar o pecado. A segunda instrução, irmãos, é julgar o pecado. Meu irmão, é o que Paulo vai ensinar para a gente aqui.
A nossa cultura tem uma opinião acerca de Deus, e ela usa de maneira equivocada uma fala específica de Jesus, dizendo que nós não podemos julgar ninguém, por causa daquele texto no Sermão do Monte em que Jesus fala acerca daquele que tem uma trave no seu olho e está vendo um cisco no olho do seu irmão. E Jesus então o repreende para que o seu juízo não fosse temerário, para que ele não julgasse o outro sem antes julgar a si mesmo. Mas é bonito porque lá naquele texto, naquele próprio texto, Jesus vai dizer o seguinte: tira primeiro a trave que está no teu olho, e aí você vai enxergar direito, para poder tirar o cisco que está no olho do seu irmão. Jesus não está proibindo o juízo, mas está orientando o juízo. Paulo entendeu isso muito bem, e ele então agora vai dar instrução à igreja sobre o julgamento do pecado. Verso 3 a 5. Queria te convidar a voltar os olhos novamente para a passagem. A Bíblia vai dizer assim: eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei, como se estivesse presente, que o autor de tal infâmia seja, em nome do Senhor Jesus, reunidos vós e o meu espírito com o poder de Jesus, nosso Senhor, entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Texto difícil, irmãos, mas belíssimo. E nós vamos tentar explicar isso tudo aqui o mais rápido possível. Nós aprendemos então, irmãos, que nós não podemos julgar as motivações uns dos outros. Nós não julgamos aquilo que nós achamos, nós julgamos as ações. Paulo vai tratar no capítulo 4, inclusive, que nós não podemos julgar os ministérios uns dos outros. Cada um recebeu um ministério, cada um recebeu uma graça de Deus e deve servir com o melhor daquilo que recebeu. Ninguém deve ficar julgando que o que eu faço é melhor do que o que o outro faz. No entanto, Paulo está mostrando, irmãos, que tem uma coisa que a gente tem que julgar. Paulo nos convida a julgar os pecados. E é interessante a maneira como o texto se desenha. Paulo está dizendo que ele não estava presente fisicamente, é isso que significa presente em espírito. Ele diz assim: olha, eu não estou presente fisicamente, mas estou com vocês, no sentido de que a minha instrução participa do processo de julgar o pecado e julgar o pecador. E Paulo vai dizer então, que ele vai usar essa expressão ainda no verso 4, reunidos vós e o meu espírito. A ideia é que a igreja tinha poder para tratá-lo, mas além da igreja, o próprio apóstolo Paulo, com a sua credencial, estava participando do ato de tratar, de julgar aquele pecado. Paulo ainda, irmãos, vai dizer no texto que esse julgamento, que essa sentença, como ele diz aí no verso 3, ela é dada em nome do Senhor Jesus. Não é segundo a vontade dos homens, mas é segundo a autoridade e o poder de Jesus Cristo. E Paulo então vai dizer no verso 5: entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. O que significa esse texto? Resumidamente, Paulo está dizendo: irmãos, julguem o pecado. E como é que vocês vão julgar o pecado? Excluindo quem tamanho ultraje praticou da igreja. Irmãos, não é excluído o culto. Não é uma exclusão da reunião da igreja para ouvir o evangelho, orar, receber a mensagem de Deus, mas a exclusão oficial da participação no corpo de Cristo. Fica mais fácil, inclusive, para entender a expressão entregue a Satanás. A ideia é mais ou menos a seguinte: quando alguém entende a mensagem do evangelho, ele recebe a Cristo como seu Senhor e Salvador, ele então é entregue a Cristo, ele então agora participa do reino de Deus, ele agora se torna participante das coisas celestiais. O que Paulo está dizendo é, pela sua conduta, ele não é um dos nossos, e ele deve ser entregue a Satanás, ou seja, ele deve ser devolvido ao império das trevas, do lugar de onde ele saiu. O que Paulo está reconhecendo, irmãos, é que pela prática daquela pessoa, ele poderia suspeitar que ela de fato nunca tivesse conhecido a Jesus. E dessa forma ela deveria ser excluída da igreja. Com qual intenção? Com a intenção de que o seu pecado exposto agora diante dela fosse reconhecido
e dessa forma ela fosse levada ao arrependimento. É nesse sentido que Paulo está dizendo: entregue a Satanás. E ainda dizendo, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. O que Paulo está dizendo é, nós não estamos dizendo com isso que essa pessoa agora definitivamente, decisivamente vai para o inferno. Mas o que nós estamos dizendo é, pelas suas práticas, ele não é um dos nossos. E isso precisa ficar claro para ele, para que de repente ele caia em si, ele perceba o estado da sua alma e ele se arrependa de verdade. E quem sabe ele se arrependa, e se ele se arrepender, ele vai ser salvo, em nome de Jesus. É isso que Paulo está dizendo, irmãos. O tratamento que a igreja precisava dar. Você concorda comigo que isso está cada dia mais distante dos nossos dias? Com esse evangelho fácil, irmãos, com a proliferação de igrejas. Tem igreja, por exemplo, oferecendo até desconto no dízimo. Você já viu isso? Eu vi uma vez, irmãos, a placa na cartaz, a igreja estava inaugurando e o pastor fez um cartaz. Falou assim: venha para a nossa igreja, aqui o dízimo é 5%, está na promoção. Hoje em dia, irmãos, tem tanta gente querendo trazer as pessoas a qualquer custo. No entanto, irmãos, o evangelho não é avacalhação, não é bagunça. O evangelho de Cristo é algo sério, irmãos. E nós somos convidados, então, em primeiro lugar, a lamentar o pecado. E somos convidados a, em segundo lugar, julgar o pecado. Essa tarefa foi dada à igreja. É uma responsabilidade da igreja. Calvino e Agostinho, então, entendiam essa expressão nesse sentido. Ela era alusiva, entregar a Satanás, era alusiva a essa ideia de alguém que era agora excluído da igreja. Ele não pertencia mais àqueles que foram entregues a Cristo. Ele agora foi devolvido para o lugar de onde ele saiu. E dessa forma, então, nós somos convidados, irmãos, a, em segundo lugar, julgar o pecado. Em terceiro e último lugar, Paulo vai nos convidar, então, vai nos instruir, então, a expurgar o pecado. Então o que Paulo está dizendo é: lamentem o pecado, julguem o pecado, e agora expurguem o pecado, tire do meio de vocês. E é bonito, porque Paulo vai fazer isso, irmãos, colocando uma imagem maravilhosa do evangelho no meio. Ele diz no verso 6, não é boa a vossa jactância, não sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa. Essa expressão que Paulo vai usar acerca do fermento, ou o asmo em outro texto da Bíblia, ou um pão sem levedura, ele traz essa imagem do pecado sendo retirado do meio do povo de Deus. Só por essa expressão nós já nos lembramos da história da Páscoa do Antigo Testamento. Quando Deus instruiu a Páscoa, o que ele disse para o povo? Que essa Páscoa teria um cordeiro sendo imolado e comido. Essa Páscoa também teria pães sem fermento, pães asmos. Essa Páscoa também teria ervas amargas. Então todas essas figuras, elas apontam para a obra de Cristo. E Paulo então já trata essa ideia, colocando muito claro para a igreja, mais ou menos aquela figura que nós costumamos usar quando a gente fala da laranja podre. A gente sabe que uma laranja podre num cesto, o que ela vai fazer? Vai apodrecer o resto. E Paulo está dizendo o seguinte: não tem como você jogar fermento só num pedacinho da massa. Se o fermento estiver na massa, ele vai levedar a massa inteira. Da mesma forma, vocês precisam expurgar o pecado da igreja. E é bonito porque ele vai trazer então a figura da Páscoa aqui. Verso 7. Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato, sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Está vendo a figura aí? Como é que está clara? Paulo trazendo essa ideia. O Cordeiro Pascal, que claramente foi identificado no Novo Testamento com a missão de tirar o pecado do mundo. Foi o que diz João Batista. Lembra em João capítulo 1, verso 29? Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Se ignorarmos o fato, irmãos, de que a obra de Cristo é justamente tirar o pecado, o que mais resta? E nesse sentido a igreja precisa ser lembrada que a sua missão também passa por expurgar o pecado. Assim como o fermento trabalha em oculto, você coloca o fermento e ele discretamente fermenta toda a massa. O pecado age no seio da igreja.
E por isso Paulo está dizendo que ele precisa ser expurgado. Nós estamos aqui então, irmãos, diante dessa figura de Paulo, que aqui, nesse contexto, caminha do particular para um universal. Paulo começa tratando o fato daquele moço, mas ele vai falar acerca daquilo que é a missão da igreja de maneira mais ampla. Aquele moço era um exemplo daquilo que é o dever, a missão da igreja, de expurgar o pecado. E Paulo vai continuar, e nós estamos terminando, dizendo assim, verso 8: por isso celebremos a festa, não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. E Paulo vai seguir então no verso 9: já em carta vos escrevi, que não vos associeis com os impuros. Refiro-me com isto não propriamente aos impuros deste mundo, ou aos avarentos, ou roubadores, ou idólatras, pois neste caso terias de sair do mundo. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, for impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com esse tal nem ainda comais. Mais uma figura difícil aqui, irmãos. Entregue a Satanás, nós já explicamos. Mas que história é essa de que eu não posso nem comer com alguém? É bonito porque esse texto deixa clara a intenção de Paulo. Paulo está mostrando, irmãos, que o nosso relacionamento com os ímpios é natural. Não há como viver nesse mundo sem se relacionar com os pecadores. As pessoas não entenderam isso quando Jesus veio ao mundo. E Jesus era acusado de comer com os pecadores. E nesse sentido, Paulo está dizendo, olha, vocês vão se relacionar com pecadores. O problema é quando esse pecador se diz arrependido, se diz um irmão na fé, mas vive como um ímpio perverso, fazendo coisa que às vezes nem os ímpios estão fazendo. E você já percebeu que tem gente que é assim, irmãos? Antes do evangelho, a vida já tinha as suas mazelas, mas depois que se afasta do evangelho, a vida vai de mal a pior. O segundo estado é pior do que o primeiro. Era mais ou menos o que estava acontecendo ali. Mas Paulo então vai tirar isso do exemplo particular e trazer para o universal. E vai nos mostrar essa necessidade, irmãos, de tratarmos com o pecado de maneira ampla. E Paulo vai dizer o seguinte: se é um irmão que está fazendo isso, essa pessoa deve ser disciplinada. E com ela você não pode nem comer. A melhor interpretação que eu encontrei para esse texto, irmãos, aqui Paulo está fazendo alusão não a uma refeição comum. A ideia não é que se você estiver na pastelaria e esse irmão chegar, ou essa pessoa chegar que foi disciplinada, que foi excluída da igreja, se você estiver comendo um pastel e ele chegou, você larga o seu pastel e vai embora. Não é isso que o texto está dizendo, irmãos. Aqui Paulo está fazendo alusão à ceia do Senhor. Paulo está dizendo que há uma refeição que é exclusiva dos crentes no Senhor Jesus. E que aquele que pratica um traje como esse deve ser disciplinado e afastado da comunhão. Você entendeu agora por que a igreja pratica a disciplina dessa forma? Quando alguém é disciplinado pela igreja, essa pessoa então é afastada da comunhão. Isso significa que ela não tem nenhuma comunhão com Deus? Não, irmãos, isso significa que nós não atestamos se ela tem ou não. A igreja não testifica. A igreja, ao contrário, está dizendo que provavelmente ela não tem. E essa é mais uma forma dessa pessoa então cair em si, perceber o estado da alma, se arrepender e ser restaurada. Já contei aqui, irmãos, eu estou terminando aqui, que isso já aconteceu comigo. Na minha adolescência eu fui disciplinado, fui afastado da comunhão. Louvado seja Deus por isso. Sabe por quê, meu irmão? Porque foi o que permitiu que o meu coração fosse tratado. Eu olhasse a comunidade de fé e dissesse: que coisa linda, maravilhosa, mas eu acho que eu não faço parte. Eu preciso me arrepender. Se eu ouvir esse evangelho, ele de fato alcançou o meu coração e não só a minha mente, eu preciso me arrepender. E eu louvo a Deus porque Cristo me deu essa graça. E eu estou terminando dizendo o seguinte: sabe o que é a beleza da teologia paulina, irmãos? Que nós vamos encontrar o próprio apóstolo Paulo em outra passagem, curiosamente, aos Coríntios, falando acerca da restauração daquele que caiu. 2 Coríntios, eu não vou ler agora, do capítulo 2, do verso 1 ao verso 11. Sabe o que Paulo agora diz àquela igreja? Ele diz o seguinte: se o irmão pecou e foi disciplinado, mas ele se arrependeu, por favor,
recebam de volta, acolham novamente, amem novamente, caminhem com Ele novamente. Não permitam que essa história gere em vocês repulsa, porque afinal de contas vocês todos são pecadores. Se o pecado dele foi tratado e ele foi restituído à comunhão, celebre a Deus, e aí sim, nós sentamos e comemos juntos novamente, em nome de Jesus. Amém, meu irmão? Basicamente é isso que o texto traz. Verso 13 então vai terminar dizendo o seguinte: os de fora, porém, Deus os julgará. Expulsai, pois, de entre vós o malfeitor. Texto difícil, irmãos, para a nossa sociedade de hoje, onde Paulo nos instrui a como lidar com o pecado. Poderia fazer diversas aplicações aqui, mas eu creio que muitas delas, enquanto eu falava, você já fez. Eu quero apenas terminar com uma breve leitura, porque coincidentemente hoje, eu lendo um devocional, irmãos, li algo que para mim me falou muito ao coração, tendo esse texto diante de mim. Esse é um devocional de um pastor chamado A.W. Tozer. Esse pastor já falecido, foi um pastor muito conhecido ali no século XX, alguns o chamam de o maior pregador do século XX. Era um autodidata, assumiu uma igreja sem ter formação naquele contexto, mas depois buscou conhecimento, estudou, se formou, foi inclusive reconhecido como doutor honoris causa em direito e em mais uma disciplina que eu não lembro qual é, além da teologia. Mas, irmãos, homem extremamente piedoso. Eu gosto muito da literatura do Tozer, e ele disse o seguinte, olha o devocional de hoje. Olha o que o texto diz: conte-me toda a verdade. Disse que de fato há líderes cristãos entre nós que são acanhados demais quando se trata de falar a verdade por completo às pessoas. Eles agora pedem a homens e mulheres que deem a Deus apenas aquilo que não lhes custe nada. O clima moral contemporâneo não favorece uma fé firme e consistente, como a ensinada por nosso Senhor e seus apóstolos. Cristo chama as pessoas para carregarem sua cruz. Nós as chamamos para se divertirem em seu nome. Ele as chama para sofrer. Nós as chamamos para usufruir de todos os confortos burgueses que a civilização moderna fornece. Ele as chama para a santidade. Nós as chamamos para uma felicidade barata e espalhafatosa, que teria sido rejeitada com desprezo pelo menor dos filósofos estoicos. Quando os cristãos aprenderão que para amar a justiça é necessário odiar o pecado, que para aceitar a Cristo é necessário negar-se a si mesmo, que um amigo do mundo é inimigo de Deus, não nos choquemos com a sugestão de que há desvantagens em viver em Cristo. Que texto atual, irmãos. E que Deus nos livre de seguirmos esse caminho, já na época de Tozer, reconhecido como um caminho comum, de gente que está fugindo da verdade, que gente que está buscando apenas os prazeres, a satisfação que as coisas do mundo supostamente oferecem. Lembra de como eu comecei? Primeiro a gente começa e depois melhora. Que Deus nos dê a graça de fato melhorar, irmãos. Mas melhorar não é sobre como você tem visto na rede social. Alguém que determinada igreja, determinada comunidade, ele chega e agora o testemunho dele é: quando eu cheguei aqui eu não tinha nada. Agora eu comprei um apartamento, comprei uma casa, comprei um barco. E esse é o testemunho dele. Tudo que se resume à vida de fé é a conquista de bens materiais. Nós podemos conquistar, irmãos? Claro que podemos. É Deus quem prospera o seu povo. Mas esse não é o nosso alvo primordial de vida. O nosso alvo primordial de vida como cristãos é a glória de Deus. Às vezes nós o glorificamos com os bens que Ele nos confere. Às vezes nós o glorificamos com os bens que são retirados. Às vezes nós o glorificamos com um lote quitado, com uma igreja linda, irmãos, que nós estamos sonhando em construir, com uma igreja cheia como está ficando a IPVO. Às vezes nós o glorificamos retirando aqueles que estão ofendendo o nome de Cristo do seio da igreja. Mas que em tudo o nosso Senhor Jesus Cristo seja glorificado e que nós sejamos encontrados fiéis, nem que isso custe a nossa cabeça num prato, em nome de Jesus. Amém?